Oi, gente! Você sabe o que é e como resolve uma equação exponencial? Se você não sabe e quer aprender ou relembrar, eu convido você a assistir esta aula que eu vou explicar todos os procedimentos. Vamos lá? Então sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e antes de explicar como faz uma equação exponencial, eu quero pedir duas coisas para você. Se inscreve no meu canal para que você possa receber as indicações das aulas que eu publico e deixa um joinha aí para mim. Ok, gente? Combinado, né? Agora eu vou explicar para vocês. O que são equações exponenciais? É toda aquela equação que tem a incógnita como expoente. Olha aqui. O x, ele tá lá no expoente agora. É diferente de quando eu estudei uma equação lá do primeiro grau, na qual eu tinha assim, por exemplo, ó, 2x mais 4, por exemplo, igual a 8. Isso que eu escrevi aqui é considerado uma equação do primeiro grau, tá? Olha a incógnita onde tá. Essa que eu estou fazendo agora, que vocês vão aprender, é uma equação exponencial, porque a incógnita, que é o x, olha onde ele tá no expoente. Você assistiu a aula na qual eu expliquei sobre potenciação? Lá tem todas as propriedades, eu expliquei como que se faz uma potência de número natural, potência com expoente negativo, expliquei todos os procedimentos. Eu vou deixar a indicação para que você possa relembrar esses conceitos, ok? Então, eu determinei que isso é uma equação exponencial. Olha aqui também, o x está no expoente, então ele também é uma equação exponencial. Ele não, né? A equação é considerada exponencial, porque o x é o expoente agora. Pensa assim, como que eu resolvo? Então, o procedimento é fácil de resolver. Você está vendo que aqui tem uma base 2, tá? E 2 é o número primo. E você está vendo que aqui é 32? E a base aqui, o expoente aqui seria 1, a base é 32, o expoente seria 1, tá? E aí, gente, como será que eu devo proceder agora? Nós vamos fazer a decomposição do número 32, a decomposição do número 32 em fatores primos. Você não se lembra como faz essa decomposição? Então também eu vou deixar a indicação da aula para que você possa relembrar esses conceitos. Então eu vou fazer a decomposição do 32, tá? Como que fica aqui? Qual é o número primo que divide 32? Dá por 2. 32 dividido por 2 são 16, tá? 16 dá para dividir por 2, que são 8. 8 também dá para dividir por 2, que são 4. Que dá para dividir por 2, que são 2. Que dá para dividir por 2, que é 1. Bom, então veja, gente, quando eu fiz a decomposição do número 32 aqui, utilizando os fatores primos, ficou o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Logo, isso aqui eu posso representar como sendo 2 elevado a 5, tá? Porque daí é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que resulta no 32, certo? Então, eu vou escrever assim aqui agora, ó, 2 elevado a x igual... Agora, ao invés de escrever o 32, eu vou escrever a sua forma aqui de potência, ó, que foi 2 elevado a 5, ó, tá? Agora, aqui, eu consegui deixar as duas bases. Base é o número que fica embaixo, expoente é o número que fica em cima. Então, agora que eu consegui deixar as duas potências com a mesma base, eu posso desprezar as bases, eu posso dar tchauzinho para elas, tá? Posso tirar as bases e vou fazer a igualdade entre o expoente. Então, aqui eu vou ter que x vai valer 5. Então, eu consegui resolver a minha equação exponencial. O valor de x aqui é 5. Mas estava bem fácil de fazer. Eu poderia ter feito já mentalmente, não é? Porque, ó, que número que eu vou elevar a base 2 que dá 32? Aí você pode pensar, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32, ó. Seria 5. Então, eu já poderia ter feito direto. Mas estou explicando os procedimentos para você, que você possa já aplicar esses aqui quando as equações ficarem um pouquinho mais complicadas. Certo, gente? Olha essa daqui. 3 elevado a 2x é igual a 81. Então, aqui a gente sabe que não dá para mexer nesse número 3, não dá para fazer a decomposição dele, porque ele já está primo, ele já é primo.
E o 81, será que eu consigo deixar ele escrito na forma de uma potência? Com base 3. Não precisa obrigatoriamente ser o primo, mas eu tenho que sempre ficar de olho na base que eu tenho aqui, que vai ser uma base 3. Então, olha lá. Vamos fatorar o 81, gente. Fatorar, fazer a decomposição em fatores primos. Então, vai dar aqui, dá por 3, que vai dar 27. Ó, a Giz querendo adiantar o serviço. Por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 dá 1, ó. Eu tô tão prática em fazer essas decomposições, né, que eu vou bem rapidinho. Então, aqui, na hora que eu fiz a decomposição do 81, escrever o 81 na forma de potência é a mesma coisa que escrever como sendo 3 elevado a 4, certo? Então, aqui, olha o que eu vou fazer agora. Vai ficar 3 elevado a 2x igual... Em lugar de escrever 81, eu vou escrever, então, 3 elevado a 4. Ó. Então, veja que o objetivo foi cumprido, que era deixar as duas bases iguais. Assim como eu fiz aqui no 2, ó. Eu deixei as duas bases iguais para eu poder desprezá-las, para dar tchauzinho para elas, tá? Desprezá-las no bom sentido, deixá-las para trás para não precisar usar mais na conta, tá bom, gente? Então, aqui, ó, posso tirar o 3 e tiro o 3, né? Dou tchau para eles. O que que sobrou? Sobrou os dois expoentes. Logo, eu faço a igualdade entre os dois expoentes. 2x é igual a 4. Agora, aqui, gente, eu tenho o quê? Uma equação do primeiro grau, que seria igual a essa daqui, ó. O x não é expoente mais, ele é um número normal, é um número que está sendo multiplicado pelo 2. Tá bom? Então, você conseguiu observar a diferença de quando o x é expoente e quando o x é um número que está sendo multiplicado pelo outro aqui, ok? E aí, como que eu termino essa conta? Ah, agora é fácil. Se eu tá multiplicando, eu divido por 2, ó. 2 dividido por 2 vai dar 1, então 1x. E 4 dividido por 2 vai dar 2, ó. Então, quer dizer que nessa questão, o x vai valer 2, certo? Vamos fazer outros exemplos? Vamos lá? Gente, vamos resolver os próximos exemplos que eu trouxe? Olha aqui agora, eu trouxe fração para a gente fazer a fatoração, a decomposição de cada número. É fácil. Quando eu tenho, então, uma fração e eu olho aqui é 8, aqui é 2, aqui é 27, aqui é 3, eu penso, bom, tem que fazer a decomposição do número 8, que é o numerador, e a decomposição do 27, que é o nosso denominador. Então, nós vamos fazer isso separadamente. Ó, então, fatorando o número 8, fazendo a decomposição em fatores primos, tá? Vai dar por 2, que vai ser 4, por 2 é 2, por 2 dá 1. Logo, é 2 elevado a 3, certo? E aí, eu vou fazer o mesmo com o 27. 27 dá por 3. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1, ó. Então, aqui é 3 elevado a 3, certo? Então, você consegue perceber que o expoente dos dois números é o mesmo? O expoente dos dois números é 3. Logo, eu vou escrever assim, ó. Vai ficar, esse aqui fica igual, eu não mudo. Só que aqui, agora, eu vou escrever, então, 2. Ao invés de escrever 2 elevado a 3 e 3 elevado a 3, ao invés de escrever assim, cada um com o seu expoente, como o expoente é o mesmo, lá das propriedades das potências, eu posso escrever um expoente só para os dois. Só que daí eu preciso colocar os parênteses, certo? E aí, o que você conclui disso? Base 2/3, base 2/3 estão iguais, então posso tirar aqui a base. O que sobrou? Sobrou a igualdade entre os expoentes. Então, sobrou que x é igual a 3. Prontinho, gente. Olha como é rápido de resolver isso daqui. Viu? Vamos fazer o próximo agora. Vixe, 16 aqui e 1 aqui. E agora? Se eu fatorar o 16, gente, olha aqui. Se eu fatorar o 16, dá por 2, né? Que dá 4 por 2, que dá 4. Olha eu pulando etapas, gente. Ninguém falou pra mim. Que dá 8 por 2, que dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, isso aqui é 2 elevado a 4. Mas e agora? Deu 2 elevado a 4 aqui e esse lado de cá é 1. Não vai dar para eu conseguir tirar a base. O que eu vou ter que fazer? Então, quer dizer que a estratégia que eu vou elaborar não é esta.
Você assistiu a aula na qual eu expliquei as propriedades das potências? Todos aqueles casos, eu vou deixar para você na descrição o link, tá bom? Você pode acessar esta aula e relembrar esses conceitos, gente, é muito importante. Porque veja bem, 16 elevado a x menos 3, se eu fatorar o 16, eu chego em 2 elevado a 4, que é uma base 2. E do lado de cá tá uma base 1. Nossa, então quer dizer o seguinte, eu tenho assim, que todo número elevado a zero, qualquer número que eu colocar elevado a zero, desde que essa base não seja zero, tá bom? Isso tudo eu expliquei lá naquela aula que eu vou deixar na indicação para vocês, na descrição aqui também. Então, todo número que eu elevo a zero, esse número resulta em 1. Então, quer dizer que se eu escrever aqui, ao invés de escrever o número 1, eu escrever o meu 16, que eu tô de olho aqui, né? É um olho no gato e um olho no peixe, não é assim que fala o ditado? Tem que ficar de olho nas duas coisas. Então, se eu escrever isso aqui como sendo 16 elevado a zero, 16 elevado a zero é quanto? 16 elevado a zero volta no 1. Então, quer dizer que eu estou utilizando uma potência com o expoente zero para resultar em 1. Então, eu não estou alterando o valor de nada, só estou mudando a forma como eu escrevo. Assim como, por exemplo, eu posso escrever o número 6 como sendo o produto de 2 por 3. 2 vezes 3 é 6, tá? Então, se eu estou fazendo uma outra escrita, mas o resultado é o mesmo, não altera. Sempre vai ser 1, ó. Todo número elevado a zero é 1. E desse lado de cá, o que eu faço? Eu vou deixar como sendo 16 mesmo, x menos 3. Ah, mas não precisa fatorar, é para deixar aqui número primo? Não, lembra que eu falei aquela hora? Não precisa necessariamente ser o primo. Desde que eu já consegui aqui, ó, deixar as duas bases iguais. Tchau. Tchau, base. O que sobrou? Sobrou que x menos 3 é igual a 0. E agora? Como que eu termino essa conta? O x está menos, então eu vou somar mais 3. Vai ficar x igual a 3, né? Eu jogo ele para lá. A gente fala assim, né? O modo mais prático. Então, eu consegui, de novo, olha lá que coincidência, o x deu 3 aqui também. Certo, gente? Então, você viu como é possível sim? Por isso que tem que saber bem as propriedades das potências, todos aqueles conceitos, certo? Vamos fazer mais exemplos? Gente, agora olha esse exemplo que eu trouxe. Tem fração e desse lado não tem fração. E aí? Aqui é base 4, aqui tá a base 32. Será que eu consigo escrever o 32 utilizando uma base 4? Pensa aí, ó. 4 vezes 4 dá 16. Aí 16 vezes 4, 64. Fugiu do 32, então não dá. Então quer dizer que nesse caso, como eu não consigo deixar uma base aqui igual a outra, eu tenho que mexer nas duas bases então. Tá fácil, não tá? Ó, bate o olho aqui, é 4, bate o olho aqui, é 32. O que será que vai acontecer? Vamos fazer a decomposição então. Porque, né, às vezes você consegue fazer mentalmente, mas vamos fazer a decomposição para ficar registrado. Fatorando, então, em decomposição em fatores primos do 32. Dá por 2, que dá 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2. Por 2 vai ser 1. Logo, esse 32 aqui é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. Ok? Então, eu vou escrever aqui já, ó. 32 vai ficar 1 sobre 2 elevado à quinta, ó. Tá bom? E agora, gente, o que eu posso fazer? Se eu realizar também a decomposição do 4, ó, tá aqui, ó, do 4, ó, aproveitando mesmo aqui, ó. O 4 é o quê? É 2 elevado a 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4. Então, vai ficar 2 elevado a 2 e elevado ao x que tava lá, ó. Ao x que tava lá. Certo? E agora? Você se lembra lá das propriedades das potências? Aqui eu tenho potência de uma potência, então eu posso multiplicar. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 2x igual. Aqui já podia ter feito direto, já, tá bom, gente? Só mostrando para você o procedimento. E aqui, gente, agora a base é 2 e aqui a base é 1/2. Ah, mas tem lá aquele caso de expoente negativo, lembra? Eu faço a inversão. Lembra ainda que eu expliquei? Eu falava assim, ó, faz o assobio, eu tinha que fazer o assobio para valer. Então, o que significa fazer o 2 vai subir e o 1 vai descer. Faço a inversão da base. E a partir do momento que eu faço a inversão da base, eu troco o sinal do expoente, é o oposto. O expoente não é mais 5? Então, a hora que eu fiz essa inversão, ele vai ficar menos 5.
Mas, gente, esse 1 aqui não vai alterar o valor, né, da minha potência, se ele ficar ali ou não, porque 2 dividido por 1 é 2. Então, eu vou tirar ele daqui. Olha que bonito que ficou agora. Base 2 com base 2, ó. Então, tchau para a base e eu faço a igualdade entre os expoentes. Então, vai ser 2x, que aí eu caio em uma equação do primeiro grau, ó, que está sendo multiplicado. Então, se o 2 está sendo multiplicado pelo x, eu vou dividir por 2. E aqui eu também divido por 2. Então, aqui, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1x. Igual menos 5 dividido por 2. Ou você coloca na forma decimal ou deixa na fração mesmo. Então, vai ficar menos 5. Vamos escrever direitinho aqui, porque me dá aflição ficar escrito assim, ó. Aí, agora ficou bonito. Então, quer dizer que nessa equação aqui, o valor do x é menos 5 meios. Certo, gente? Olha que simples. Então, sempre aplicando a decomposição. E eu preciso sempre ficar lembrando daquelas regrinhas lá das potências. Ó, esse caso aqui também, ó. Tem raiz aqui. E aí, como que era o caso mesmo de escrever o número que estava na raiz sem ser a raiz, utilizando o expoente fracionário? Você não se lembra? Então, eu vou deixar a indicação para que você possa voltar nessa aula também e lembrar esses conceitos, certo? Ó, então aqui, 49. Vamos fatorar o 49? Ou será que eu consigo deixar o 343 numa base 49? Vamos começar então pelo 343. 343, você sabe, gente, o modo prático de descobrir que número que dá para dividir aqui? Esse 343 é divisível por quanto? Que número que eu coloco aqui que dá a divisão exata? Então, nós temos lá os critérios de divisibilidade. Caso você queira lembrar, porque é um modo mais prático, eu não preciso ficar fazendo a divisão. Eu penso se dá a conta vai dar exata ou não. Aí, se der exata, eu faço. Se não der, por que eu vou perder tempo fazendo e vendo que ela não vai ser exata? Tá? Então, eu deixo a indicação aqui da aula de critérios de divisibilidade para você. Então, ó, esse número 343 não é um número divisível por 2, porque ele não é par. Será que é um número divisível por 3? 3 mais 4 dá 7, mais 3 dá 10. Não é, porque 10 não está na tabuada do 3. Será que ele é um número divisível por 4? Não, por 4 nem é, porque aqui eu só coloco o número primo, né? Por 5, piorou. Por 5 não é, porque aqui para ser divisível por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Também não é. 6 não é primo, 7. Será que dá por 7? Dá por 7, eu já sei que dá por 7, hein? Tantos anos fazendo conta e a gente até memoriza. 343 dá por 7. Mas você está perguntando qual que é a regra de divisibilidade pelo 7? Não tem um critério específico, uma regra específica, porque é mais fácil você fazer a divisão do que decorar a regra, tá bom? A gente às vezes encontra algum padrão, mas então, se você assistir a minha aula, não tem a do 7, tá bom? Porque os livros também não trazem a regra do número 7, tá bom? Então, dividindo 343 por 7, eu vou encontrar 49. Ó, aqui, 49 ali. E aí eu vou continuar, né? Não vou parar no meio do caminho. Dá por 7 e por 7 dá 1, ó. Logo, o 343 é a mesma coisa que 7 elevado a 3, ó. E você tá vendo o 49? O que é o 49 agora? Pensando, eita! Na base 7. O 49 na base 7, ele é, olha aqui, ó. 7 elevado a 2, certo? Então, aqui eu vou escrever 7 elevado a 2, que é o 49, tá? E isso aqui vai ficar elevado a x mais 1, ó. Não posso esquecer desse expoente aqui, tá bom? Igual. Agora vai ficar raiz quarta. O 343 eu vi que é o quê? Que é 7 elevado a 3. E agora, gente, como que eu vou fazer? Porque esse 7 está dentro da raiz e esse aqui não tá. Aí que vem lá a regra do expoente fracionário. Aqui vai ficar, então, 7. Aqui eu já posso aplicar, então, uma distributiva, ó. 2 vezes x e 2 vezes 1, ó. Já apliquei a distributiva, não vou escrever aqueles parênteses mais, tá bom? Aí aqui eu tinha que pôr um parênteses, né? E agora aqui, gente, tem uma técnica que é o seguinte. Eu vou pegar, então, tirar esse radicando 7 do radical, da raiz ali, vai ficar 7 para fora. E aí o expoente vai ser uma fração. Daí faz assim, quem tá no sol, pensa que esse 4 tá no sol. Quem tá no sol vai para a sombra.
Quem está na sombra vem para o sol, ó. Então, escrever a raiz quarta de 7 elevado ao cubo é a mesma coisa que eu escrever a potência com o expoente fracionário, 7 elevado a 3 quartos. E aí, olha que bonito, 7 e 7, tchauzinho para eles. Sobrou, então, 2x mais 2 igual a 3 quartos. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Esse 2 que está mais, eu vou passar subtraindo. Então, vai ficar 2x igual a 3 quartos menos 2. Coloco 1 aqui, então, vou colocar o 1 aqui para fazer, então, o processo de MMC, que vai ser o MMC entre 1 e 4. Qual é o MMC entre 1 e 4, gente? O MMC entre 1 e 4 vai ser 4, tá bom? Então, vamos escrever aqui. 4 para cada um deles. E aí, de 1 para 4, eu multipliquei por 4. E de 2 para 4, de 2, aqui eu também multiplico por 4, né? Ó, de 1 para virar 4, eu fiz vezes 4. Então, 2 vezes 4 vai ser 8x. De 4 para 4 tá igual, então só copio 3. De 1 para chegar no 4, eu fiz vezes 4. Então, aqui também é vezes 4, que vai ser 8. E aí, eu tiro todos os denominadores, porque como é uma equação, o que eu faço de um lado, eu também faço do outro, não se altera. Então, sobrou que 8x é igual 3 menos 8. 3 menos 8 é menos 5. E agora, para terminar isso daqui, eu divido por 8, porque esse 8 está multiplicando. Corto aqui o 8, então quer dizer que o valor do x nessa questão vai ser o quê? O valor do x vai ser menos 5 oitavos. Ok, gente? Olha, essa aqui dá um pouquinho de trabalho pra gente fazer, hein? O x, então, vale menos 5 oitavos. Só que eu escrevi aqui meio tortinho. Ai, agora ficou bom. Tá bom? Então, ó, como faz a equação exponencial, então? Eu faço, então, as duas bases ficarem iguais para eu poder, ó, dar tchauzinho para elas. E daí eu faço a igualdade entre os expoentes. Ok, gente? Ah, e eu vou convidar você para assistir a próxima aula em relação a esse conteúdo, porque nós temos casos um pouquinho mais específicos, um pouquinho mais difíceis, que eu vou explicar na próxima aula, tá bom? Então não deixe de assistir a próxima aula, para que você possa saber tudo de equação exponencial. E ó, deixa um joinha aí pra Giz, ó, joinha aí pra Giz, e se inscreve no meu canal, caso você tenha gostado da aula, e daí você pode receber as notificações das próximas aulas que eu publicar. Até a próxima aula, gente. Tchau!